Hoje no Convite à Vida vamos falar sobre casamento. Para isso, Israel Belo de Azevedo conversa com a psicóloga Sandra Mara de Souza, especialista em relacionamentos familiares. Logo mais, não perca a reflexão Não Desista da Sua Família, com o pastor Israel Belo de Azevedo. Não deixe de ver também mais uma aventura de Rogéria Nachev e o informativo da Junta de Missões Mundiais. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue para a gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você o Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda a primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Convite à Vida fala hoje sobre casamento, casamento bem-sucedido, casamento em crise. Como é que vai o seu casamento? Para falarmos sobre esse assunto, trouxemos a psicóloga Sandra Mara de Souza, que tem muitos pacientes ou clientes, usa os termos mais diferentes do mundo aí, que buscam ajuda para melhorarem a sua vida conjugal. Sandra, bem-vinda aqui ao nosso Convite à Vida, essa entrevista que eu estou certo vai trazer muitas orientações para os nossos telespectadores. Muito obrigada, é um prazer muito grande. Sandra, ainda se separa muito no Brasil ou os casais estão mais estáveis? Muito. Nos últimos tempos as separações têm aumentado cada dia mais. Não tenho dados precisos sobre o número de divórcios no Brasil, mas sabe-se que esse número é crescente, vem aumentando a cada dia. Uma vez eu ouvi uma entrevista de uma pessoa, achei muito interessante. Ela estava no terceiro casamento. E na entrevista ela diz o seguinte: se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, eu ainda estaria no primeiro casamento. Eu não teria desfeito aquele, depois do segundo, e agora estou no terceiro, disse ela. Então a minha pergunta a você é a seguinte: por que as pessoas enfrentam tantas dificuldades, algumas é claro, ou quase todas, na sua vida relacional com o seu cônjuge? Qual é a raiz das dificuldades? Nós temos várias, mas eu penso que a principal seja a administração das diferenças. Nós ainda temos o mito da cara metade, o mito do príncipe encantado, e as pessoas acham que existe no mundo uma única pessoa certa, preparada para se casar com você. Casamento, ele traz com ele a intimidade. A intimidade, ela é reveladora. Nós nos casamos com pessoas que nós achamos que conhecemos. E, na verdade, nós não nos conhecemos e achamos que conhecemos o outro. E o casamento vai trazer essa intimidade e a revelação de coisas que você não conhecia antes. Eu acho que é importante pensar que nós não precisamos ser iguais para convivermos em harmonia. Então, o respeito à vida do outro, ao estilo do outro, às ideias do outro, eu acho que a administração dessas diferenças pessoais, você pode casar e continuar gostando das mesmas coisas que você gostava antes. E manter a sua individualidade, que eu acho muito importante no relacionamento. Então, essa dificuldade de conviver com as diferenças, ela é, sem dúvida, responsável por muitas separações.
Você também não acha que as pessoas têm uma certa ilusão de que não vão ter conflitos e quando surgem, eles caem fora? Sim, isso é verdade. E claro que conflito é uma coisa muito relativa de casal para casal. O que é conflito para um casal não é para o outro, o que não é para o outro é catastrófico para o outro casal. Mas administrar esses conflitos e saber que eles existem. O problema não é casar e lutar por ausência de conflitos. Nós temos que lutar pela resolução dos conflitos. A vida tem sofrimento, a vida tem injustiças, então nós temos que aprender a conviver com essas coisas que nem sempre estão sob o nosso controle. Aquilo que não está sob o meu controle está sob o controle da minha reação. Então, às vezes, o problema não está no que fazem comigo, mas no que eu faço com o que fazem comigo. Então, essa reação no administrar esses conflitos pode ser um dado significativo para a recuperação e manutenção dos relacionamentos. Agora, por que as pessoas, no caso do casamento, têm dificuldades, mas têm, sobretudo, a dificuldade de admitir que tem dificuldade? Que defesa é essa? Por que a gente se fecha e não admite que tem problemas? Nós temos vários fatores e não há como colocar uma ordem nesses fatores. Eu acho que buscar ajuda nessas dificuldades, um fator que impede demais é o medo da exposição, né? Falar sobre a intimidade, desnudar-se diante de uma outra pessoa, falar sobre o que está acontecendo num relacionamento, por vezes é muito difícil. E também nós somos muito autossuficientes. Nós achamos que vamos dar conta dos conflitos que estamos enfrentando. Nós achamos que damos conta de tudo e, na realidade, não damos. Eu percebo também que um dado significativo, às vezes, os casais acham que não tem uma pessoa de confiança a quem possa procurar. Vão contar para os outros, né? Vão contar para os outros, e aí é um efeito cascata, porque ele conta para alguém que infelizmente compartilha com o outro e aí ele se decepcionou, ele se fecha e não procura mais. Por isso que em alguns casos, se eu acho que eu não tenho ninguém que possa me ajudar, nessa hora a busca de uma ajuda profissional é importante, porque na busca da ajuda profissional o sigilo com certeza ele é garantido. Você falou um pouquinho no primeiro item que você mencionou, dessa realidade de eu não quero me expor. Você não acha que há uma espécie de idolatria, essa é a palavra que eu quero usar mesmo, da privacidade? A minha privacidade, essa semana eu vi de uma pessoa, na minha casa eu não recebo ninguém, a minha casa é só a minha família. Aí daqui a pouco essa pessoa tem um problema, quem é que vai ajudá-la? Você não acha que há um exagero nesse negócio da privacidade? Com certeza, e aí por causa deste exagero, as pessoas vivem uma vida de superficialidade, que alguns pensam que é mais fácil de administrar, mas acaba por sendo uma vida muito solitária, uma vida sofrida, porque eu não estou disposto a compartilhar o que acontece comigo. Todo sofrimento compartilhado, ele é um sofrimento dividido. E às vezes eu posso expor para você um problema que está acontecendo comigo, eu tenho uma visão desse problema, que às vezes pode ser muito mais pessimista do que realmente é. E um olhar externo pode apresentar nova configuração para esse problema, pode ajudar a abrir caminhos e descobrir novas maneiras de se relacionar e administrar melhor essas dificuldades. Solidão é muito triste, e a solidão na administração dos conflitos conjugais, ela é catastrófica, porque os casais se fecham dentro do problema e, às vezes, quando vão procurar ajuda, o acúmulo de conflitos mal resolvidos já é tão grande que a caminhada a dois pode tornar-se quase impossível. É porque, às vezes, não é uma questão apenas de o casal se fechar, é um dos cônjuges se fechar dentro de si, nem eles mesmos enfrentarem o seu conflito. Exato. E aí a situação fica muito mais complicado, difícil. muito Então complicado. você acha que há ainda uma grande resistência dos casais em buscarem ajuda, ou de um amigo mais experiente, ou de um profissional? Você acha que essa é uma das razões por que alguns casamentos terminam? Com certeza. Porque se eu não busco ajuda, eu vou me afundar no meu problema. É claro que cada um tem a sua desculpa. Nós melhoramos muito. Claro que a procura por casais hoje, a psicologia tem se especializado no trabalho com os casais,
tem melhorado bastante. Tem mesmo? Você acha que de fato uma terapia de casal ajuda ou é conversa de psicólogo para ter mais clientes? Mas você responde isso daqui a pouco. Convite à Vida falando sobre casamento aqui com Sandra Mara, psicóloga especialista em relacionamento conjugal. Voltamos já e você certamente com a gente. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: o casamento é bom? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. Para responder é fácil. Acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá, 49, CEP 20.510-170, Rio de Janeiro, RJ. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Convite à Vida de volta aqui falando sobre relacionamento conjugal. Certamente você que esteve conosco na primeira parte vai continuar agora, porque estamos aqui com Sandra Mara, psicóloga especializada em terapia de casais. Então você acha que terapia de casal realmente funciona? Vocês conseguem tirar um casal da crise e colocá-lo no equilíbrio e na harmonia? Desde que eles queiram, sim. Desde que eles queiram. Aí você Funciona. passou a responsabilidade para o outro. Não. Na verdade, muitos casais eles estão precisando de um facilitador na comunicação. Certo. Pesquisas em psicologia mostram que se nós conseguimos ajudar um casal a se comunicar eficientemente, 70% dos seus problemas são resolvidos. Então a comunicação na vida conjugal ela é muito séria. Só que na crise a tendência é que cada um se fecha do seu lado. Quando o casal mais deveria se comunicar para resolver a crise, eles se fecham. E aí que é fundamental uma terapia conjugal para que o psicólogo possa agir como esse facilitador, abrir a comunicação. E a terapia familiar, ela visa tirar o casal do lugar onde ele está e colocar no outro lugar. Se não está dando certo aqui, então nós temos que procurar alternativa num outro lugar. E às vezes isso passa por redefinição de funções, sobre um diálogo franco, prestar atenção nos sentimentos. Casal em conflito discute muito circunstância. E normalmente as discussões no casamento, elas passam muito mais por provar quem está certo ou quem está errado, do que realmente focar na solução do problema. Então a terapia familiar de casal vai ajudar o casal a manter o foco no problema,
Porque diferentes eles vão continuar sendo, vão continuar pensando diferentes, mas podem chegar a um ponto comum e administrar melhor os conflitos que estão existindo. Você falou terapia familiar e terapia de casais. São coisas diferentes, né? São coisas diferentes. Mas às vezes a terapia com o casal tem que envolver todo mundo, né? Até a sogra, às vezes. Exatamente. A terapia familiar, então, ela é muito mais produtiva ainda do que só apenas com o casal, porque a família ela é um sistema. Então, o problema pode estar por causa do comportamento de um filho e pode isso refletir no relacionamento do casal ou vice-versa. Há filhos que têm problemas por causa da postura dos pais, há pais que têm problemas por causa da postura dos filhos. E uma terapia familiar também vai ajudar a sinalizar essas dificuldades. Pensando aqui no casal, assim, na sua experiência prática lá no seu consultório, quais são os fatores que mais geram desequilíbrio na vida conjugal? Olha, um fator hoje, nós já falamos que é a comunicação. Né? Não se comunica falando de sentimento. Comunica-se dizendo, eu gosto disso, você gosta daquilo. Mas o que eu vou fazer com a diferença que existe nesse meio? Então, a comunicação é um fator muito grande. Mas tem me chamado a atenção particularmente, e agora, claro, estou falando da minha prática clínica, claro. De muitos casais, a questão financeira tem pesado muito na vida conjugal. Então, a falta de limites nessa administração, gastos exagerados, falta de definição de papéis, quem administra as finanças da casa. Então, isso tem trazido um desgaste muito grande na vida familiar. E o que você aconselha especificamente sobre isso quando há um desequilíbrio financeiro? Você acha que tem que ter um deles tem que administrar? Um não vai humilhar o outro, não vai fechar a chave do cofre e vai machucar o outro? Eu acho que a administração dos conflitos ela vai ter sucesso sempre que existir definição de papéis. Então, eu brinco com os casais que às vezes nos procuram. Quem tem que cuidar do dinheiro em casa? Quem gasta menos. Né? O mais pão duro, né? O mais pão duro. É só uma questão de consentimento e de casal entrar nesse acordo. Eu vou administrar as finanças, eu vou administrar isso. Então, essa definição de papéis... Agora, eu encaminho muitos casais para consultoria financeira. Então, isso é muito, muito importante. Como em qualquer área da vida nós temos dificuldades e vamos procurar profissionais, muitos casais precisam de alguém, de um consultor financeiro que ajude a negociar as dívidas. A gente tem tido muito sucesso com muitos casais. Encaminho para um consultor e ele ajuda a organizar a vida financeira. Alguns não veem luz no fim do túnel. Né? E um consultor vai colocar as coisas claramente, ó, se pagar tanto por mês, se negociar essa dívida, daqui a 8, 9 meses vão estar livres de tudo. Então, isso já traz uma oxigenação na relação e ajuda muito. Mas, claro que filhos também é um fator de muita desarmonia. Comunicação, dinheiro, filhos... Enfermidade. Enfermidade, né? Enfermidade tem assolado as famílias e aqui enfermidade, estamos falando de tudo, das enfermidades emocionais, das enfermidades físicas, isso às vezes é desestruturante, né? Morte, perdas, e quando a gente fala de perda, não fala só de morte, mas perda de qualquer... E o vínculo com as famílias anteriores também tem um peso assim nos conflitos? Muito grande, né? Quando eu caso, eu tenho que pensar que eu vou estabelecer uma nova cultura, um novo comportamento. Isso não implica em abandonar a família, mas os limites têm que ficar claros. Né? De ambas as partes, né? De ambas as partes. Muitos casais não cortaram ainda o cordão umbilical com o pai, com a mãe, com a família. A família acaba interferindo na família nuclear e isso também é um gerador de conflitos muito grande. E a adolescência? Você acha que quando os filhos chegam à adolescência, aumentam os conflitos dos pais entre si, dos cônjuges? Não necessariamente tem que aumentar ou aumenta. Mas na prática? Na prática aumenta porque alguns não sabem como lidar com isso, como trabalhar, não conhecem as características dos filhos adolescentes. Alguns pais estão apavorados com algumas coisas que nós sabemos que é normal daquela idade, que souber administrar e lidar com aquilo vai passar. Mas é claro que nós estamos vivendo numa época de uma
uma juventude que não está acostumada a muito limite. Então, essa falta de limites está se refletindo na escola, em todos os lugares que os pais estão com um pouco mais de dificuldade de impor os limites aos filhos, e isso também... E aí a mãe às vezes quer soltar mais, o pai quer aprender mais, ou vice-versa, e aí começam... E os filhos sabem a quem recorrer e como manipular essa situação, e isso é um gerador de conflitos muito grande. Mas eu quero fazer uma pergunta a você, porque alguns aqui dos nossos telespectadores, essa entrevista para mim não serve, eu vivo bem com minha esposa, com meu esposo, equilíbrio lá em casa e tal, mas também ele tem um problema. Como é que eu posso ajudar alguém que está em dificuldade? Isto é, como é que a gente, ou uma pessoa que tem uma vida familiar razoável, vê o seu amigo ou sua amiga em dificuldade, sofrendo, perto de separação, como é que essas pessoas podem ajudar as outras? Mas eu quero que você responda, Sandra, essa pergunta no próximo bloco, porque eu sei que há pessoas aqui com a gente que tem essa pergunta. Como é que eu posso ajudar a quem não quer ser ajudado? Convite a Vida volta já com Sandra Mara, psicóloga de relacionamentos familiares. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: o casamento é bom? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. Para responder é fácil. Acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá, 49, CEP 20 510 170, Rio de Janeiro, RJ. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue para a gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Convite à Vida de volta, hoje falando sobre a vida conjugal, relacionamentos em casa, terapia de casais. Eu perguntei a Sandra Mara o seguinte: Sandra, como é que quem está bem na vida conjugal pode ajudar quem não está? Se for amigo do casal, fica mais fácil, né? Há coisas que nós temos tolerância para ouvir dos amigos que não ouvimos de outras pessoas. Claro que quem percebe que o casal está com dificuldade, possivelmente já seja alguém que esteja muito próximo. Sinalizar isso, né? Às vezes nós sabemos que um casal está com problemas e com medo de causar algum desconforto, a gente não oferece ajuda. Então, quem é amigo pode oferecer ajuda primeiramente em quer compartilhar, quer falar sobre isso, estou disposto a ouvir. Outra coisa que ajuda muito é você
fazer com que o casal tenha contato com alguém que já passou por esse processo ou que procurou uma ajuda profissional, algum caso que você já conheça, que teve sucesso sendo ajudado por alguém. Quem está focado no próprio problema, ele tem, às vezes, uma visão muito mais pessimista do que realmente está acontecendo. E outra dificuldade é que alguns casais estão em problemas e eles não estão se vendo naquela dificuldade. Então, alguém que esteja próximo, poder sinalizar isso, você percebe o que está acontecendo, procurar saber, chegar junto é sempre uma coisa muito boa na hora das dificuldades. Participar de uma igreja, você acha que isso ajuda ou atrapalha o relacionamento em casa? Ajuda. Né? A própria ciência reconhece o quanto a fé é importante, nós estamos falando de fé. Né? Quanto a fé é importante, porque a igreja é um local que sempre agrega, ela traz a família junta. Às vezes os assuntos que são abordados na igreja podem ir de encontro à necessidade específica daquele casal. E o fato de a família chegar junto a um local, estar junto, isso já é agregador na dificuldade. Agora eu vou fazer uma pergunta drástica. Você não acha que em alguns casos é melhor mesmo o casal se separar? Você já aconselhou na sua terapia de casal a alguém, ao casal, separe-se que é melhor? Muitos casamentos se sustentam unicamente pela crença de que casamento é indissolúvel. Alguns estão casados unicamente por essa crença. Eu acho que a separação se justifica quando um dos cônjuges não quer mais. Esse é o preço do nosso livre-arbítrio. E quando alguém não quer nem ser ajudado, né? Na minha experiência, eu já tive vários casais que um queria muito permanecer casado, estava disposto a pagar o preço dos ajustes, mas o outro simplesmente desistiu. Se o outro desiste, realmente fica muito difícil. Eu não posso manter alguém amarrado ao meu lado, não posso como obrigar uma pessoa a ficar casado. Agora, eu gosto sempre de sinalizar que, por maiores que sejam os conflitos, se o casal deseja continuar e se ele quer buscar ajuda, sempre existe uma saída para continuar juntos. Tem solução? Tem solução. Desde que haja vontade. Então você que, porventura, esteja enfrentando dificuldade, tem essa palavra de esperança para você. Tem solução. Então, eu lhe pergunto o seguinte. Que atitudes os casais que, porventura, estejam enfrentando dificuldades devem ter? Vamos tentar resumir a nossa conversa e dizer, você, homem, mulher, cônjuge, você está em dificuldade, o que você deve fazer? Vamos tentar colocar uma ordem nessa conversa, porque quem sabe isso possa ajudar aqui o nosso telespectador. Primeiramente, manter o respeito é muito importante. Na hora do conflito, muito cuidado com o que vai dizer. Na hora da raiva, expressar coisas que poderão causar feridas que vão durar por muito tempo. Então, na hora da raiva, as pessoas dizem coisas inimagináveis. E isso, ouvir do meu cônjuge, isso é muito dolorido. Quando um casal mantém o respeito no conflito, ainda há muita coisa a ser construída. Aquilo que nós falamos no início também, o respeito à individualidade. Ele pode ser diferente. Eu não preciso concordar com você para me relacionar, para ser sua amiga. O casal não precisa concordar em tudo para estar juntos. Buscar ajuda, né? Procurar fazer coisas em conjunto. Às vezes, os casais não estão tão separados e tão distantes quanto pensam. Às vezes, o problema é muito menor do que eles estão vendo. A dificuldade é que, na crise, os casais se afastam. E, às vezes, o simples fato de fazer uma atividade juntas, às vezes se esqueceram de sair, de jantar fora, de dar um passeio, de tirar férias, de gastar tempo com os filhos, de assistir um filme. Então, a crise, ela separa. Né? Então, se... eu nem tenho muita vontade de fazer, mas eu sei que se eu fizer, se eu prestar um pouco mais de atenção no outro, também parar para ouvir. Muitos casais estão em crises porque não se ouvem mais. Então, se eu dou o direito ao outro de falar, eu já consigo um trabalho muito grande na recuperação desses relacionamentos. Mas eu diria que principalmente manter o respeito. Quem sofre mais quando o casal está em crise, o homem ou a mulher? Mulher sofre mais pela própria característica feminina. As mulheres são mais emocionais.
Então as mulheres sofrem mais, as mulheres acumulam mais, tem uma memória, né, que na hora terrível, porque ela lembra, ele não lembra mais do que ele disse, mas ela lembra até da cor da camisa que ele usava naquele dia. Então, com certeza, as mulheres sofrem mais. E são elas que procuram mais os consultórios? São, e eu vejo nisso uma questão cultural. Né? Nós vivemos no país onde os menininhos ouvem desde pequeno, o homem não chora. E muitas vezes, para um casal procurar ajuda, passa para eles a ideia de que eu vou estar declarando que eu sou incompetente. E o homem brasileiro, ele não foi criado para ser incompetente. Ele foi criado para dar conta, para ser o provedor, para ser o líder da casa. Então, para ele, para alguns homens, procurar ajuda é sinal de fracasso. Agora, há muito preconceito ainda com relação à psicoterapia, né, Sandra? Infelizmente, muito. De homens e mulheres. De homens e mulheres. E o que você me diz aqui a quem tem preconceito contra a sua profissão? O que você diz para ele agora? Agora que problemas todos nós temos, todos nós adoecemos emocionalmente, e psicólogo é uma pessoa que pode ajudar tanto quanto um médico pode ajudar você. Não é? O brasileiro tem a cultura de eu não sou maluco, para que eu vou procurar um psicólogo? Mas vale a pena, então, eu costumo dizer, o psicólogo vai ajudar você a não ficar maluca. Bem, com esse conselho, eu só tenho que dar graças a você por essa participação aqui conosco, que vai ser muito boa para todos. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Convite à Vida faz um intervalo e volto daqui a pouco com mais informações para você viver cada dia melhor. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: o casamento é bom? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. Para responder é fácil. Acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá, 49, CEP 20 510 170, Rio de Janeiro, RJ. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você o Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Para falar de família, eu vou ler um texto que as mulheres não vão gostar. Provérbios 27, 15. A esposa briguenta é como um dia triste em que a chuva não para de cair. Eu disse que as mulheres não vão gostar, que dá a entender que só as mulheres é que são um problema na família. Não. Porque às vezes a esposa é briguenta porque o marido dá a razão. Ai da família se a esposa não fosse insistente, não buscasse o que é melhor para ela, às vezes até exagerando um pouquinho.
Mas o que o texto está chamando a atenção é que, infelizmente, às vezes há conflitos na nossa casa. Às vezes há dificuldades de convívio, de comunicação entre os cônjuges e entre pais e filhos. Como fazer? Desistir da vida familiar? Não. Eu estou aqui então para, nesta reflexão com você, falar um pouquinho dos caminhos que você pode percorrer para ter uma vida familiar gostosa, agradável. Infelizmente, como já mencionamos, nós somos pessoas diferentes umas das outras. E a primeira coisa a fazer, portanto, é reconhecer essa diferença. Mas eu vou um pouco mais além. Não basta que reconheçamos as nossas diferenças. Nós temos que valorizar as nossas diferenças. Que bom que nós somos diferentes. Você que é casado, casada, pense no seguinte. Um dia você estava dirigindo o seu automóvel, parou no sinal, veio alguém e bateu atrás. Se você é um cara impulsivo, vai abrir logo a porta e sair, partir para cima daquele infeliz que bateu. Mas aí a sua esposa, que é calma, tranquila, pega no seu braço e diz, meu bem, fica calmo, calma, espera, depois de ver como é que fica. Já pensou se você tivesse ido? Talvez uma briga que não ia levar a nada ia acontecer. Mas como a sua esposa é diferente de você, não é impulsivo como você é, não houve briga. Houve uma solução agradável para o problema. Portanto, valorize as diferenças. Mas eu quero sugerir uma terceira coisa. Cultive a diferença, isto é, crie alguma oportunidade para que a diferença se realize. Exemplifiquemos. Digamos que você, homem, gosta de acordar cedo, mas a sua esposa gosta de ficar até mais tarde na cama. Pode ser o contrário, geralmente é o contrário, mas estou falando como homem aqui, estou olhando um pouquinho a nossa perspectiva. São diferenças. Um dorme mais tarde, outro dorme mais cedo, um acorda mais cedo, outro acorda mais tarde. Uns têm necessidade de mais tempo de sono, outros menos tempo de sono. Então, que bonito é quando ele ou ela, então, que acorda mais cedo, prepara o café e espera para que juntos possam tomar o café à mesa, ou quem sabe levar para ele ou para ela lá na cama onde ainda se encontra. Isso é cultivar as diferenças. Há homens calados e mulheres muito falantes, ou pode ser o contrário. Deixe que ela fale, crie espaço para que ela fale, porque as diferenças são constitutivas de nossa experiência e de nossa realidade. Você quer ter, então, uma família que não seja briguenta, uma família em que as pessoas, para terem os seus direitos e privilégios, têm que socar e pisar e chutar? Respeite as diferenças. Com relação aos seus filhos, respeite as suas diferenças. Se tem mais de um, não os compare. Não julgue o resultado de um à luz do outro resultado. Sobretudo, valorize, busque harmonia em casa. A Bíblia é um livro que tem muitos conselhos sobre a vida familiar. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreve aos Efésios um longo capítulo, como deve ser a relação entre marido e mulher e a relação de pais e filhos. Ele fala de algo muito bonito em Efésios 5:21. Ele propõe o princípio da mutualidade. Sabe o que é isso? Isso quer dizer o seguinte, que a gente faz ao outro o que ele quer que a gente faça, que a gente considera o outro superior a nós mesmos. Que coisa estranha. É exatamente isto. O outro é superior, as suas necessidades são melhores do que as nossas, mais urgentes do que as nossas. Mutualidade. Não tem quem manda e quem obedeça. Não tem quem serve e quem é servido. Um serve hoje e amanhã é servido.
Um manda hoje e obedece amanhã. Mutualidade. Essa mutualidade deve alcançar também os filhos. O texto diz: pais, não tratem os seus filhos de uma maneira que eles fiquem irritados. Não irrite os seus filhos. E filhos, obedeçam, considerem aquilo que seus pais falam para vocês. Esse é o mesmo princípio da mutualidade, do respeito, porque pai é pai, filho é filho, marido é marido, esposa é esposa. Cada um tem o seu lugar e o seu papel. Mas eu quero sugerir uma outra coisa. Não compare a sua família com a família dos outros. O jardim do vizinho parece mais verde. O prato na mesa do seu vizinho no restaurante parece mais gostoso. Mas vai comer aquela comida. É igual à sua, às vezes pior. Ou vai ver a grama do vizinho. Talvez esteja menos aparada do que a sua. Não compare. Não compare os seus filhos um com o outro. E não compare os seus filhos com os filhos dos outros. E nem compare a sua esposa, o seu marido, com os outros maridos, com as outras esposas. Porque cada família tem a sua história, tem a sua peculiaridade. E por último, eu quero dizer o seguinte: se a sua família é um lugar agradável de se viver, se a sua casa é um ambiente de harmonia, dê graças a Deus. Todo dia de manhã, se ajoelhe perante sua cama e diz: Senhor, eu te sou grato, porque nessa casa o Senhor é o Senhor, e aqui tudo vai bem, porque o Senhor faz com que a nossa casa vá bem. Mas, se na sua família, por razões diversas, histórias, conflitos, enfermidades, há dificuldades com a esposa, com o esposo, com os filhos, com as filhas, não desista. Também, todo dia de manhã, dobre o seu joelho. Senhor, abençoa a minha família. Senhor, usa-me para que eu possa pastorear a minha família. Isso é para homens, isso é para mulheres também. Seja o pastor, a pastora da sua família. Eu vou pedir a Deus que Ele o abençoe. Senhor, eu te dou graças por aquelas famílias que vivam em harmonia. Os maridos com as esposas, os filhos com os pais, demais presentes na família. Eu te agradeço por isso. E te rogo que ajudes a que assim continuem. Mas, Senhor, eu te peço por aquelas famílias mergulhadas no conflito, para que o Senhor traga paz, para que o Senhor então ajude o homem ou a mulher a tomarem as rédeas dessa casa, pastorearem essa família, trazendo a paz. Eu te peço em nome de Jesus. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: o casamento é bom? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. Para responder é fácil. Acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá, 49, CEP 20 510 170, Rio de Janeiro, RJ. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue para a gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você.
Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Você sabe, uma pessoa vale pelo que diz, diz pelo que pensa, pensa pelo que lê. Hoje estou com um que é o livro dos livros. Estou com a Bíblia. No caso, uma edição muito especial. É a Bíblia de Estudo Esperança. 365 perguntas e respostas sobre a vida e a morte. É uma edição chamada Bíblia de Estudo, que é uma Bíblia que tem comentários, que tem notas, que trazem esclarecimentos, informações, orientações, para que nós possamos ler melhor o livro que é a Palavra de Deus, assim cremos nós, os cristãos. Nessa daqui, o professor Saião preparou então essas notas, uma para cada dia do ano, que são de grande auxílio. Eu vou ler uma para você, por exemplo. Jesus diz que Deus faz nascer o sol sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Mateus 5,45. Sobre isso, Saião então comenta nessa nota de número 288. Imagine o que aconteceria com esse mundo se Deus abençoasse apenas as pessoas boas. É muito importante entendermos que Deus não age conosco com base na retribuição imediata. Se Ele fizesse isso, quem sobreviveria? Deus nos dá muito mais do que merecemos. Suas bênçãos não só são fruto do seu amor, mas também uma constante lembrança de que devemos nos voltar para Ele. E se formos bem sinceros, iremos descobrir que não há ninguém tão justo na terra que nunca peque. Portanto, todos nós desfrutamos das bênçãos de Deus sem merecê-las. Este é um comentário entre tantos outros que temos aqui na Bíblia de Estudo Esperança, da editora Vida Nova, que eu recomendo a você comprar. E, no nosso caso aqui, estamos sorteando 5 exemplares desse livro, porque entendemos que a Bíblia é o livro que nos orienta, nos molda, nos dá paz, muda as nossas vidas. Você sabe, uma pessoa vale pelo que diz, diz pelo que pensa, pensa pelo que lê. Olá, louco por viagens! Hoje eu vou falar com você sobre um dos países mais bonitos que eu já conheci na minha vida. A Noruega, e você deve estar perguntando aí o que ele tem de tão bonito que me cativou tanto. Eu te daria 3 respostas que eu considero muito importantes quando a gente visita um lugar. Segurança nas ruas e nos lugares que a gente vai visitar. Segundo, educação do povo. Para você ter uma ideia, eu parei meu carro, precisei de uma informação e perguntei para um gari de rua, um lixeiro que estava ali trabalhando. Ele falou comigo em inglês fluentemente. Quem dera nosso Brasilzão aí um dia chegue lá. Belezas naturais é o meu terceiro ponto. Você imagina aí caminhar por estradas entre lagos, montanhas e cachoeiras, vão formando aí paisagens inesquecíveis por todo o caminho que eu fiz. A Noruega é o país com o melhor IDH do mundo e de cara isso já te mostra a qualidade de vida que eles têm por lá. Agora, um fato muito importante é que também é um dos países mais caros do mundo.
Eu estive lá agora há pouco tempo atrás e uma garrafa de um refrigerante custava R$10, um hambúrguer R$30 e um tubo de pasta de dente R$8. Eu fiquei pensando que eu devia passar a semana aí comendo pasta de dente, que ia ser mais barato. Mas dá para você perceber aí o custo do país, como ele é elevado. Mas isso aí não pode ser um impeditivo para você conhecer um lugar como esse. Oslo é a capital do país, é uma cidade de porte médio, tem cerca de 600 mil habitantes. As suas principais atrações ficam bem no centro, você pode fazer basicamente tudo caminhando. Mas minha dica fundamental em Oslo são 2 lugares. A prefeitura, que é o lugar onde é entregue aí o Prêmio Nobel da Paz. Você sabe que os prêmios nobres são entregues em Estocolmo, na Suécia, mas esse em especial é reservado para ser entregue aí em Oslo. O Vigeland Park é um parque muito agradável para caminhada, principalmente aí no verão. Lá você vai encontrar aí cerca de 212 estátuas de bronze. A Noruega é muito mais que a sua capital e o grande charme e os melhores lugares para você visitar estão nas suas pequenas cidades, aí como Lillehammer, Nordkapp, Bergen e Oppdal. Nessa cidade eu tive uma das piores experiências gastronômicas da minha vida. Confere um pouco das imagens aí. Ó, aqui em Oppdal eu tô chegando no lugar que vende linguiça, salsicha, todo tipo de frios aqui da região. E é interessante que eles têm uma linguiça aqui de carne de rena. Dá uma olhada nisso aqui, você vê a rena aqui. E ele falou para experimentar. E eu... this one? Yes. This. Não. Strong taste. Strong taste. Sei lá, parece um patê de fígado, sei lá. É ruim demais, meu. Gente, é muito ruim esse troço. Que carne ruim. Ah, esse que eu comi antes não é da rena, esse é do alce. And this one is from the Reindeer. Rudolph. Vou experimentar agora o da rena. Melhorzinho um pouco. Muito diferente, é uma carne muito forte. Então você vê só, alce, que eu pensei que era rena, isso aqui é alce. E tem a linguiça aqui de rena. Ele tem várias opções também, que você pode perceber aqui. Muito interessante isso aqui. Thank you very much, tak. Carne de rena e de alce ninguém merece. Agora minha dica aí principal, um lugar pequeno na Noruega, vai para as Ilhas Lofoten. Lá tudo que você vai ver é simplesmente maravilhoso. Não existem voos diretos para Oslo, provavelmente você vai ter que fazer alguma conexão aí na Europa. O meu conselho aí é você usar KLM via Amsterdã. Lá internamente você vai usar a Norwegian Airlines, que é uma empresa maravilhosa ali do país. E, gente, eles oferecem internet de graça dentro dos voos. E ainda você tem um aplicativo para iPhone que você consegue falar com pessoas de graça do seu avião para quem está na terra. Imagina só se isso chegar aqui no Brasil, que maravilha vai ser. Com relação à documentação, você só precisa aí de passaporte válido para entrar na Noruega. Não existe nenhuma necessidade de visto. Para você ver mais imagens sobre a Noruega, não deixe aí de acessar o site loucoporviagens.com.br e você vai ver lá os posts que eu já escrevi e em breve alguns vídeos. Semana que vem eu estou de volta e não se esqueça que dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens. A história do Paquistão é marcada por muitos conflitos. Espaço geográfico, política, terrorismo geraram guerras e violência, trazendo dor e sofrimento à população. Os conflitos com a Índia por causa da região de Caxemira, os ataques de grupos étnicos e religiosos como muçulmanos sunitas e xiitas trazem insegurança. Terremotos e temporais têm castigado a nação com fome e pobreza.
milhões estão desabrigados. 1.300.000 refugiados do Afeganistão vivem no país. A tensão piorou no país por causa do apoio dado pelas autoridades paquistanesas aos Estados Unidos no conflito com o Afeganistão. Com a morte de Bin Laden em 2011, a pressão sobre os cristãos aumentou drasticamente. Em 10 anos, o índice de perseguição aos cristãos pulou de 18ª para 11ª posição, e poucos são os muçulmanos convertidos que têm coragem de declarar sua nova fé abertamente. Mais de 1/3 da população tem menos de 15 anos de idade. Interceda por essa nação onde milhares de jovens muçulmanos são motivados ao treinamento para se tornarem homens-bomba. Participe do programa de intercessão missionária e ore pela liberdade religiosa, por segurança e pela paz. A igreja precisa ser implantada em todo o país. Os poucos líderes precisam ter coragem para evangelizar e fazer discipulado. Profissionais da área de saúde e esporte são bem-vindos. Um hospital na capital Islamabad precisa de uma médica para atender mulheres. Você pode ir, pode orar, pode sustentar. A partir de R$20 mensais, através do programa de adoção missionária ou dando uma oferta específica, você pode ajudar a enviar missionários ao Paquistão. Ligue 0 Operadora 21 2122 1901 ou 0800 709 1900. Pois o seu poder alcançará os lugares mais distantes do mundo, e ele trará a paz. Miqueias 5, 4 e 5. Convite à Vida termina agora. Se você deseja assistir novamente ao programa, acesse o site conviteavida.org.br. Lá você poderá assistir todos os programas e ter a oportunidade de participar do desafio da semana. E quem sabe, ganhar um livro de brinde. Até mais!